Olá, eu sou Bárbara Soares, doutoranda da UFMG, e juntamente com o professor Igor Juk, trabalhamos na pesquisa intitulada Aprendendo a Ensinar, um estudo de caso sobre o voluntariado de bacharelandos na simbiose entre dois projetos de extensão de universidade pública. Esta é uma pesquisa em andamento, que possui como tema o desenvolvimento de competências pedagógicas na formação de um professor de instrumento, que não esteja cursando licenciatura, discutindo através do estudo de caso sobre os impactos das vivências dos discentes participantes do Laboratório de Ensino e Aprendizagem Musical e suas transferências enquanto professores voluntários no projeto Musicando, ambos projetos da Universidade do Estado do Amazonas. Sendo o primeiro, o LEAN, um projeto de produtividade na modalidade de projeto de extensão, em que os bacharelandos participam observando instruções dos docentes e tocando juntamente com os alunos da comunidade nos recitais. E o segundo, o Musicando, um projeto de extensão universitária em que os bacharelandos atuam como professores de alunos da comunidade. O objetivo desta pesquisa em andamento é descrever de que forma os bacharelandos praticam, ensinam, aquilo que observaram, aprenderam, para posteriormente analisar e compreender os impactos diretos desse tipo de ação na formação desses futuros professores que não fizeram licenciatura. A metodologia adotada busca, primeiramente, conhecer a diferença entre as naturezas e metas dos projetos, observar e discorrer sobre as ações pedagógicas realizadas durante as aulas, considerar os relatos dos bacharelandos sobre seus desafios e soluções para então apontar possíveis pontos em comum em que houveram essas transferências para a construção de habilidades relevantes para a formação do músico-professor. Trazendo um pouco de história para esse vídeo, Araújo descreve que as fases iniciais das pesquisas educacionais destacavam os métodos, os processos de aprendizagem, a técnica, o produto. O foco no ofício do professor emergiu principalmente a partir da década de 80, e essa tendência da pesquisa, essa mudança de ângulo, rendeu ótimos resultados no desenvolvimento do sistema educacional no segmento da formação. E essa é uma das contribuições que queremos trazer para cá com esse estudo. Tardif define que o saber dos professores inclui experiências de vida e história profissional, relações com os alunos e outros atores da escola. E aqui entra o nosso questionamento inicial, considerando os voluntários do projeto. O que e quanto de impacto a participação como aluno e observador em um projeto agregou na sua história profissional e nas suas relações de forma a influenciar na própria atuação como professor em outro projeto semelhante e simultâneo? Agora sobre o ambiente extensionista no qual nossos voluntários estão inseridos. Segundo Piotrowski e outros, o papel da extensão é fazer com que interajam universidade e sociedade como forma de democratizar o acesso à pesquisa e ao ensino, para além do cumprimento da lei. E aqui é importante ressaltar que precisamos fugir do lugar comum de entender a extensão como um mecanismo de assistencialismo. E Sivers reitera esse conceito. A extensão não é somente política institucional, projeto acadêmico ou prática social. Asman afirma: educar é fazer vivências do processo de conhecimento, e a extensão universitária se mostra um lugar perfeito para isso. Sivers descreve que é na extensão que a universidade tem potencial para desenvolver-se, articulando tanto a diretriz científica, como é o que estamos fazendo agora mesmo através desse trabalho, quanto a sua vocação educativa, ao passo que desperta nos bacharelandos esse desejo de ensinar apontados assim para a construção do que é inovador, ainda que dentro de um percurso aprendente. Agora vamos aos projetos. Os LEAN, Laboratório de Ensino e Aprendizagem Musical, são um projeto de extensão funcionando desde janeiro de 2020, com encerramento previsto para dezembro de 2022. O objetivo é de ministrar aulas para alunos da comunidade externa, matriculados nos instrumentos, bem como realizar apresentações, dentro e fora da Escola Superior de Artes e Turismo, como forma de despertar o interesse dos alunos para a futura candidatura nos vestibulares para ingresso no curso de música. Há vários LEAN na UEA, mas este específico se trata daquele coordenado pelo professor Igor Juk.
que se dedica ao ensino do violino. Após uma seletiva de alunos externos, o professor Igor se deparou com alunos de diversas origens, igrejas, autodidatas e outros. O professor se planejou, para além dos aspectos inerentes à aprendizagem instrumental do violino, para que primeiro houvesse a comunhão, harmonia entre os integrantes e unificação de som e técnica. E como os bacharelandos voluntários participam, observando e tocando junto nas apresentações. O Leão prevê a orientação dos voluntários quanto à pedagogia do instrumento, técnica e repertório, a promoção de atividades culturais de arte e educação e as estratégias de ensino. Durante a execução do projeto, observamos alguns pontos interessantes para essa pesquisa. A formação de uma orquestra de violinos com técnicas de arco e mão esquerda unificados e a ocorrência do envolvimento direto dos docentes voluntários, alunos externos e pais dos alunos externos em todas as etapas e atividades, desde a preferência pelo formato presencial ou online, como tipo de atividade, aulas, masterclasses, ensaios e recitais, a opinião deles no repertório e na formação instrumental. Agora é o projeto Musicando. Este está completando 11 anos de idade e é muito conhecido na cidade de Manaus. O objetivo dele é contemplar a comunidade com o ensino de música de forma gratuita e de forma indiscriminada. O projeto oferece espaço para o acadêmico poder realizar a sua primeira prática de ensino. Os alunos de licenciatura e bacharelado em música fortalecem seus conhecimentos metodológicos para posteriormente, após formado, colocar em prática o ensino de música em escolas públicas ou na iniciativa privada, entre outros locais de ensino. A necessidade de ter um espaço público e gratuito para o ensino da música dentro da universidade ganha com um propósito latente, que é o de oferecer um compreensivo ensino musical, tanto para a prestação da prova teórica e prática do vestibular de música da UEA, quanto o fortalecimento e manutenção do elo graduando-sociedade. A proposta do projeto também proporciona um espaço livre e criativo para as crianças e os jovens que tenham uma atividade extracurricular no contraturno dos estudos escolares, buscando assim desenvolver-se por diversos caminhos. Aqui os voluntários recebem quantos alunos puderem atender, de acordo com as suas habilidades musicais e disponibilidade. As preocupações do projeto são muitas e incluem auxiliar no desenvolvimento pessoal e social dos alunos, estimular o trabalho coletivo entre os professores voluntários, desenvolver as habilidades cognitivas, habilidades de prática de cidadania, bem como de ensino, aprimorar o senso crítico, a autorregulação e a formação profissional. Agora que sabemos do que se tratam os projetos, vamos relembrar o nosso objetivo, as vivências dos bacharelandos, que participam do Leão e que também são professores voluntários dentro do Musicando. E para tal, selecionamos 3 discentes com esse perfil. A discente A compartilhou conosco alguns fatos interessantes. A sua felicidade ao saber que um de seus alunos do Musicando entrou na graduação em 2022. Ela nos conta que este foi um momento importante, pois ela foi uma das responsáveis pela mudança da vida de uma pessoa, da universidade e da sociedade, ao passo que fez a roda do conhecimento girar. Ela também compartilhou conosco que sentiu na pele as dificuldades de se ter uma turma heterogênea, com alunos de diferentes idades e diferentes níveis. A discente A então buscou pesquisar sobre o que deveria fazer primeiro. A inclusão e socialização foi a resposta que ela encontrou. A criação de um vínculo entre ela e as alunas e das alunas entre si foi o primeiro passo de discente A para resolver o seu desafio, tal como observou no Leão. Ela se utilizou da estratégia de apoiar que seus alunos a compartilharem seus conhecimentos. Discente A, em termos de técnica, ela compreendeu que o trabalho deveria ser feito por camadas. Ela precisava ter um foco por vez. A experiência de lecionar em uma turma tão heterogênea foi um grande desafio para discente A, mas ela conta que ficou mais fácil com o tempo, principalmente após o envolvimento dos pais. Todos os alunos tiveram apoio de seus pais durante a semana após o envio dos vídeos didáticos
para que eles pudessem ter critérios para ajudar tanto em casa quanto em sala de aula. Discente A percebeu que envolver a família e a comunidade era um fator importante no processo de aprendizagem nessa turma. Essa comunicação tem se estreitado e hoje é imprescindível para que eles se sintam incluídos e para que os alunos se sintam melhor assistidos. Discente B é o segundo voluntário a ser observado. Apesar de não termos relatos de Discente B, com as nossas observações podemos apontar que ele fez a sugestão para a subcoordenação de realizar a divisão das turmas da Orquestra Júnior, pois da mesma forma como a Discente A, ele sentia que a turma era heterogênea demais, no sentido que uns precisavam de muito reforço para adquirir fluência na prática da leitura, enquanto outra parcela da turma já lia a partitura muito bem. Neste caso, a demanda pôde ser atendida, e sua turma hoje está bem similar em termos de nível e idade. Desta forma, os alunos mais avançados, Discente B, pôde aplicar aspectos de distribuição de arco, articulação de arco e, coincidentemente, utiliza com frequência os mesmos termos e palavras-chave que seu professor do Leão utiliza da mesma prática de tocar com os alunos nas apresentações. Discente C é o terceiro voluntário a ser observado. Apesar de não termos relatos dele, com nossas observações, podemos apontar que, de forma muito parecida, Discente C busca conduzir os alunos do musicando, contando histórias lúdicas e engraçadas, tal como o seu professor do Leão, porém utilizando um vocabulário mais moderno e regional, e até mesmo usando termos inventados, tanto para cativar os alunos, quanto para descrever um procedimento ou aspecto técnico do violino. Em uma de suas manifestações, Discente C levou o violão para sua aula para encantar os alunos e frequentemente adota as sugestões de seus alunos para que a aula ou o ensaio seja colaborativo. Discente C é voluntário que mais absorveu das observações que mais se parece com o seu professor, em termos de didática, prioridades de ensino e trejeitos. Concluindo, notórios são os efeitos que um projeto incide no outro através de seus voluntários. E mesmo que esta pesquisa esteja em andamento, observamos algumas similaridades que apontam direções para os efeitos de transferências pedagógicas imediatas, ou seja, quando se ensina aquilo que acabou de se observar. Os voluntários bacharelando os objetos desta pesquisa não cursaram didática de música ou pedagogia da música e não terão oportunidade de realizar os estágios supervisionados, disciplinas estas do currículo de licenciatura. Então, a prática da extensão universitária envolvendo o ensino da música é de suma importância para que, de alguma forma, antes do mercado de trabalho, o aluno tenha tido alguma experiência acompanhada. E os resultados, para além dos critérios técnicos do violino, apontam para os aspectos da flexibilidade metodológica e resolução criativa de situações inesperadas. Também apontam para uma valoração da empatia que o professor deve ter com seus alunos. Apontam para a apreciação dos voluntários à socialização, à inclusão, ao acolhimento à família e à criação de um vínculo forte antes do critério técnico, muito visitado pelos bacharéis. Essa pesquisa em andamento contribui para o campo da educação musical, bem como para as práticas extensionistas, ao passo que analisa a simbiose de projetos de extensão, o seu impacto na formação de professores e o desenvolvimento de habilidades pedagógicas dos alunos de graduação, ainda que tenham optado pelo bacharelado. Obrigada.